A nossa interpretação bíblica de hoje, a pedido de uma pessoa que está inscrita em nosso canal, uma irmã, eu quero desde já externar meus agradecimentos pela participação dessa irmã. Ela sugeriu, missionário, eu gostaria de fazer um pedido, por gentileza, que o senhor postasse um vídeo falando acerca das experiências do batismo com o Espírito Santo. Como ocasiona esse fato bíblico e sobrenatural. A pedido da nossa irmã, ela gostaria de saber de maiores detalhes acerca desse fenômeno espiritual e sobrenatural da parte de Deus e que é bíblico. E hoje, a pedido dessa irmã, nós estaremos trazendo alguns estudos e significados pela linha da hermenêutica, porque a hermenêutica ela nos ajuda a interpretar os textos bíblicos. Nós estamos pautados numa evidência bíblica em Atos dos Apóstolos. Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar, tá bom? Para que fique melhor o nosso raciocínio no Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vamos ler alguns versículos desse mesmo capítulo para que nós possamos entender. Traz por título o capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Versículo 1 adiante. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, um barulho, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas. Eu quero que você atente para essa palavra que eu vou ler agora. Línguas repartidas como de fogo. Tá bom? Vírgula. Vamos prosseguir. As quais pousaram. Atente para essa palavra também. Pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo. Atente para isso. Todas essas observações que eu estou fazendo, nós vamos falar. Nós vamos voltar e vamos falar sobre isso. Tá? Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Versículo 8. Como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Versículo de número 9. Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha,
Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, abre aspas, tanto judeus como prosélitos, fecha aspas. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Amém? Eu paro aqui, tem mais versículos aqui, mas eu vou parar aqui porque isso aqui já é o suficiente para que nós vamos falar. Eu vou dividir em duas etapas esse estudo. Primeiro, óbvio, todo o meu argumento, ela tem que ter evidência bíblica, ela tem que ter amparo na Bíblia, o que eu estou falando. A segunda parte eu vou dividir trazendo experiências minha particular do batismo com o Espírito Santo, tá certo? Vamos aqui em alguns detalhes rapidamente, eu não vou demorar, tá? Eu não vou enfadar, tá certo? Vamos para alguns detalhes aqui. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, tá certo? Então cai por terra, que é idioma terreno, idioma dos seres humanos. A evidência bíblica. É o missionário Marcelo que está falando? Não. É a evidência bíblica, tá? É por isso que eu sempre chamo a atenção às pessoas que estão ensinando e aquelas que estão recebendo o estudo, o ensinamento. Busca na Bíblia para ver se está verdade ou não. Não confie em qualquer palavra. A palavra verdadeira é da Bíblia. E ela está dizendo que foram vistas, entre eles, línguas repartidas como de fogo. Já cai por terra que é língua dos homens, que é idioma de um determinado país humano, terreno, de ser humano. Já cai por terra aqui, nessa interpretação pela linha da hermenêutica, tá? Prosseguindo. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre eles. Pousaram sobre eles. Eles não aprenderam, eles não estavam numa escola, num curso, um curso de idioma, que fala inglês, espanhol, francês, português. Não. Foi o Espírito pousou sobre ele. E houve essa manifestação de línguas repartidas como de fogo. Quem concedeu não foi o homem, foi o Espírito Santo. A Bíblia que está dizendo, a minha Bíblia, a sua Bíblia e a Bíblia dos polêmicos, que está dizendo, tá certo? Ele está dizendo conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então o Espírito Santo repousou sobre a vida dessas pessoas e, pela autoria do Espírito Santo, foram impulsionados a falarem noutras línguas repartidas de fogo. Tá certo? Então isso aí é sobrenatural. Não é natural, é sobrenatural. Tá? Abrindo parênteses, é uma das evidências do batismo com o Espírito Santo. Fecha parênteses. Tá certo? Prosseguindo. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Fecha a Bíblia. Vamos entrar aqui em outro assunto. Veja bem. Eu não tenho muito o que falar sobre isso. Porque o que eu preciso falar, entender e crer, foi bem óbvio, bem claro o que foi falado aqui, acerca do batismo com o Espírito Santo. Só que nós temos que observar uma coisa, preste bem atenção.
O batismo com o Espírito Santo não é um fato teórico, não é simplesmente palavras que você vai comprovar. Com muito respeito aos tradicionalistas, tá? As igrejas tradicionais, muitos não creem no batismo com o Espírito Santo. Eu não vou aqui, tá? Não espere nem pense que eu vou julgá-los e criticá-los. Seria uma ignorância tamanha eu estar fazendo isso. Sabe por quê? Primeiro, nós não devemos julgar. Segundo, batismo com o Espírito Santo não é evidência de salvação, tá? Batismo com o Espírito Santo é revestimento, é capacidade para você lutar contra o inferno, Satanás e seus demônios, para você ser revestido de poder pelo Espírito Santo e prevalecer nas batalhas espirituais. É para isso o batismo com o Espírito Santo, tá certo? Para você prevalecer nas batalhas espirituais. Aí eu lhe pergunto, se o batismo com o Espírito Santo não é comprovado com teoria, palavras, como pode um ser humano natural, que não teve essa experiência, falar sobre isso? Me explique. Não tem como. Por quê? Eles vão ficar falando pro resto da vida sobre isso, nunca irão chegar a um denominador comum e sempre irão se contradizer em suas palavras, porque a Bíblia fala o contrário. Somente podem falar disso as pessoas que tiveram a experiência com Jesus Cristo, a experiência com o Espírito Santo. Não é qualquer um e nem qualquer pessoa que recebe a plenitude ou a porção dobrada do Espírito Santo sobre a sua vida, ao ponto de ser batizado com o Espírito Santo e evidência falar em línguas repartidas como de fogo que é concedido pelo Espírito Santo. É por isso que há essa grande diferença. Esse fato sobrenatural não acontece com qualquer pessoa ou com pessoas que está de qualquer maneira ou despreparadas para o tal ato. Não é qualquer pessoa. Porque você precisa se separar, você precisa se consagrar, você precisa se santificar, se purificar, entrar no propósito de jejum e oração, para receber essa experiência, esse batismo com o Espírito Santo. Então não é qualquer pessoa, de qualquer maneira, que vai vir a porção dobrada do Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa. O Espírito Santo não é sujo, não é imundo, ele não repousa em qualquer lugar, cheio de pecados, com incredulidade. Não, você tem que crer nessa palavra, você tem que ter fé, você tem que acreditar que essa promessa é para você também, porque isso é uma promessa. No início do texto, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, fala que isso é uma promessa. Então você tem que crer em primeiro lugar. Se você não crê nessa promessa, não é só essa, nenhuma das promessas vão acontecer sobre a sua vida, vão recair sobre a sua vida. Então eu tenho que crer e eu tenho que me separar, me preparar para esse fenômeno sobrenatural do batismo com o Espírito Santo. Então, meu amado, é uma coisa muito clara, muito assim, fácil de ser entendido. Não é para qualquer pessoa o batismo com o Espírito Santo. É para quem está preparada para receber a porção dobrada do Espírito Santo. Eu tenho que me separar desse mundo, eu tenho que ter uma vida reta, eu tenho que ter uma vida séria, um compromisso com o Senhor, o temor de Deus, principalmente respeito, obediência, cumprimento das palavras. Hoje existem muitas pessoas que só servem a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe. Como que o coração está longe? Só serve a Deus com os lábios, mas a sua vida não dá o devido testemunho que tem uma vida com Deus, uma vida como servo, que não obedece, se mistura com o mundo, fazem as práticas do mundo, anda como o mundo anda. Como é que o Espírito Santo vai repousar sobre essa pessoa?
me diga, tem que ter uma vida separada, uma vida santa, uma vida santificada, purificada, consagrada a Deus, pagando preço, se sacrificando em jejum, em oração, lendo a palavra, adorando o Senhor, se separando, se diferenciando nessa terra. Não é você ser melhor, é você ser diferente, é você se destacar dentre a multidão, tá certo? Então, mais uma vez eu repito, não é para qualquer pessoa. Você tem que pagar um preço, meu amado, minha amada, para que você receba isso. Vamos para o segundo ponto, a segunda parte. Eu quero falar sobre testemunho meu acerca do batismo com o Espírito Santo, tá certo? Só pode falar de batismo com o Espírito Santo quem foi batizado com o Espírito Santo. Quem não foi batizado com o Espírito Santo está reprovado por Deus e pela palavra. Como é que você vai falar de uma coisa que você não vive? Um exemplo, vai falar de dízimo se você não dizima? Vai falar de obediência se você não obedece a Deus? Vai falar de santificação se você não se santifica? Vai falar de pecado se você anda numa vida pecaminosa? Vai falar de família para a igreja se a sua família está toda de perna para o ar? Há de convir. É a palavra que corta sobre nós, espada de dois gumes, meu irmão. Aquilo que você está passando para frente, a palavra vai cortar em nós primeiro. Concorda? É a palavra de Deus que diz isso. Então eu posso falar do batismo com o Espírito Santo, eu fui batizado. Você há de convir, né? Você há de concordar que eu posso falar. Escuta só uma coisa interessante. Eu estava clamando a Deus por muitos meses, em jejum e oração, pedindo ao Senhor, porque eu cria e queria a promessa sobre a minha vida. Eu estava clamando, insistentemente clamando ao Senhor. Olha que coisa linda, que testemunho bonito. Foi a primeira experiência, a maior experiência que eu tive, sobrenatural, com o Senhor. E eu senti Ele tocar em mim literalmente. Não foi toque espiritual, não. Foi literal o toque que eu senti sobre mim. Uma igrejinha pequenininha no Rio de Janeiro, tá? Quero falar o nome. Igreja Pentecostal Cristo Reina, do Bispo Marcos, lá no Rio de Janeiro, aonde eu fui batizado. Eu quero falar porque coisas boas a gente tem que testemunhar. Meu abraço para o Bispo Marcos e todos os irmãos da Igreja Pentecostal Cristo Reina, em Campo Grande, em Paciência, no Rio de Janeiro. Tá certo? Eu estava clamando, um jovem de 15 anos pregando. Ele era tão pequeno que o púlpito era quase do tamanho dele. Ele pregando. E de repente, no meio da pregação, ele apontou. Quando ele apontou na minha direção. E ele falou umas palavras que eu não me recordo hoje. Faz muitos anos. Ele apontou. Quando ele falou uma palavra, eu sei que uma mão pesou aqui nesse ombro. E esse ombro fez assim. Quando essa mão pesou nesse ombro, a minha língua, ela começou a falar um outro idioma. Fora desse idioma terreno. A minha língua começou a falar outra língua. Uma língua de fogo, uma língua estranha, uma coisa gostosa, uma coisa boa. Você não sente mais vontade de parar, é um prazer inexplicável que você sente naquela hora. Estou com meu olho fechado e estou falando em línguas estranhas, enquanto aquela mão estava aqui, ó, pesando aqui. Estou falando em línguas, e fiquei muito tempo, até o pregador parar de pregar. Quando o pregador parou de pregar, a mão saiu e eu parei de falar aquelas línguas estranhas. Quando eu olhei para trás para ver quem era essa pessoa tão abençoada que colocou a mão aqui, eu fui batizado e senti aquela experiência sobrenatural. Para minha surpresa, quando eu olhei para trás, não tinha ninguém atrás de mim. Nem seres humanos tinha atrás de mim. Não tinha ninguém. Estava vazio atrás de mim. O próprio Deus, tocou aqui, ó, nos meus ombros. Um simples mortal
uma pessoa que não é merecedor, uma pessoa que tem pecados, que todos nós temos pecados. Nós não somos dignos de servir a Deus e estar na presença dele, mas o amor dele nos concede isso. E pela misericórdia, eu fui tocado pelo Senhor. Nesse momento, as evidências do batismo com o Espírito Santo aconteceu. Eu comecei a falar em línguas repartidas como de fogo. Minha irmã que pediu encarecidamente para que eu gravasse esse vídeo e trouxesse esse ensinamento com esse tema, batismo com o Espírito Santo e suas evidências, está aí, tá? Especialmente para a irmã. Mas outras pessoas, eu tenho certeza que vai testificar, que vai edificar sua fé. Pessoas que estão clamando pelo batismo com o Espírito Santo. Pessoas que não entendiam estão sendo esclarecidas, tá bom? Eu tenho certeza que muitas pessoas vão receber o batismo com o Espírito Santo após esse ensinamento de Deus, pela palavra de Deus. Eu tenho certeza que você será muito abençoado e abençoada por Deus, tá certo? Olha, eu estou falando em todos os nossos canais. Nós temos o canal de interpretação de sonhos, Orando com Jesus, Missionário Marcelo Gomes e esse de interpretações bíblicas. Eu sempre falo, se inscreva em nossos canais, porque é importante. Toda vez que eu posto um vídeo novo, quando você se inscreve, eu vou te notificar. Eu vou avisar você no seu canal que entrou um vídeo novo. Clique em gostei, é muito importante porque fortalece esse canal. Comente, faça o seu comentário, deixe aí suas observações. Eu sempre respondo quando as pessoas fazem os seus comentários. Compartilhe com outras pessoas esse canal, esse vídeo, para que outras pessoas venham ser esclarecidas também, venham ser abençoadas, tá bom? Eu estou com uma campanha muito abençoada, revelada por Deus no Brasil, tá? Campanha do projeto de Bíblia grátis. Eu sou contra a compra de Bíblias. Eu sou a favor que a Bíblia seja distribuída gratuitamente, para que Jesus seja reconhecido através da sua palavra e outras pessoas sejam também mais abençoadas por Deus. A Bíblia é essa, eu já adquiri alguns lotes. Olha que Bíblia bonita. A Bíblia é essa. Eu faço apelos para que pessoas venham participar conosco desse projeto. Doando apenas R$20 todo mês. Eu preciso todo mês fielmente, para que eu possa adquirir as Bíblias e as distribuírem gratuitamente, tá certo? Inicialmente eu estou com uma meta, eu preciso unir 50 pessoas doando R$20, para que nós possamos distribuir 100 Bíblias todo mês, todos os meses, 100 Bíblias. Isso é a meta inicial. Ainda não cheguei nessa meta, não chegamos nem à metade ainda, tá? Dessa meta, mas eu creio em Cristo Jesus que nós iremos chegar com essa campanha, porque a campanha já foi aprovada por Deus. O Senhor me revela que eu estou falando com muitas pessoas que têm condições, podem participar, que Deus está tocando. Irmãos, irmãs, não se retenha, abra o teu coração, deixa Deus te usar, seja um instrumento do bem, propague o bem, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, o meu e-mail, para você entrar em contato comigo, e os dados das contas bancárias do projeto, que está aos cuidados da diretora desse projeto, que é minha esposa, Márcia Jesus Lima dos Santos, tá bom? Vou deixar os dados das contas bancárias aqui na descrição, você pega os dados, faça o seu depósito e envia para o meu e-mail, só assim, depositei, missionário, para que eu saiba que você depositou, para o nosso controle e organização do projeto, tá bom? Que Deus lhe retribua, te abençoe poderosamente. E se assim o nosso Deus nos permitir, nós estaremos com uma próxima campanha, com o próximo tema, campanha de ensinamentos, tá? Com o próximo tema, abençoado por Deus, em nome de Jesus Cristo.